Olá, tudo bem? Vamos responder um comentário. José Antônio Rodrigues Doroteu, assim está o comentário. Irmão Cláudio, saudações. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, tem uma dúvida. O resgate foi para os judeus, mas quando é abordado com a finalidade de ser filho de Deus, subentende que os judeus passariam a ser filhos. Mas sabemos que somente o Espírito é filho de Deus, e os judeus, filhos de seus pais na carne. Antes do resgate, o Espírito tinham perdido a condição de filhos? Esta é a dúvida. Agradeço sua atenção. Veja, conforme o meu simples e humilde entendimento, eu vou passar a falar sobre isso aqui. Está até na tela aí os dois versículos que ele fala. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Assim está no texto da Nova Almeida Atualizada, certo? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Eu quero ler isso aqui na Bíblia Viva, esses dois versículos. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Paulo estava aqui se direcionando a ele, porque Paulo era hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo fazia parte das 12 tribos de Israel. Então Paulo não estava falando que isso tinha ocorrido para resgatar o povo gentil, correto? Então está de acordo com o que o irmão... Aqui, tá até aqui, ó, veja aí, ó. Aí, ó, comentário dele aqui, ó. Aí, ó, tá aqui. O comentário dele tá aqui. Então foi isso aqui. Ele entendeu também que foi para os judeus. Os judeus, no meu entendimento, o que acontecia com os judeus no tempo da lei? O espírito, o meu espírito, essa carne aqui chama-se Cláudio Mendes. O espírito que está em algum lugar no meu subconsciente, eu não sei. Uma coisa eu sei, o espírito não tem nada a ver com o que eu faço com a natureza carnal. Porque o espírito ele é santo. O espírito é onde está o tabernáculo espiritual do Criador. Correto? Apocalipse 21, 2 e 3. Então, sendo santo, o espírito, sendo ele a morada do Senhor, que é o espírito, não pode ter contaminação nenhuma com a natureza carnal, porque na natureza carnal não há nada de bom. Os judeus aqui, eles estavam com a sua mente, com o seu intelecto, com o seu entendimento, vivendo como escravos. Eles foram tirados da escravidão no Egito, de Faraó, e eles receberam 613 itens, sendo os 10 mais importantes, 10 mandamentos, e mais 603, entre preceitos, cerimoniais, ordenanças, e ali se completa 613 itens. Eu tenho até esse vídeo aí, é só você ir na descrição, vai lá ver os 613 itens das leis de Moisés. E eles viveram por séculos, com a sua mente cauterizada com Moisés, com as ordenanças, com a escravidão mosaica. A vida deles, desde o nascer até o morrer, era uma vida de escravidão. Era uma vida de não conhecimento, que no espírito, o espírito deles havia idade anterior à fundação do mundo, e que o espírito deles era o que pertencia ao Criador. Eles viviam escravos da lei, as leis dadas a Moisés. Assim disse Estevão, em Atos 7,53, vocês que receberam as leis pelo ministério de anjos. Em outra passagem, Paulo também disse que foram os anjos que deram as leis a Moisés. Isso é algo, uma pulga atrás da orelha que sai, mas tudo bem. Então Paulo aqui estava falando que ele, sendo um representante
de toda a nação de Israel, ele aqui estava falando como ele sendo um representante, assim está no entendimento desses dois versículos. Quando Jesus, ou Yeshua, disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, ele derramou o seu sangue, ele resgatou os que estavam com a sua mente na escravidão de Moisés, não tendo o conhecimento pela cauterização, pelo bloqueio, de que no espírito eles eram filhos de Deus. Eles não tinham essa liberdade, a liberdade desse conhecimento. Então, quando Paulo diz que foi, no 5, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus filhos. Vamos ver isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, vamos ler em vários textos para que a gente venha chegar nesse entendimento. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. O que essa adoção de filhos, Paulo estava, no meu entendimento, ele estava querendo dizer? Que então, aqueles judeus que viviam uma vida toda debaixo da escravidão, desde quando foi instaurada as leis, as ordenanças, os mandamentos, eles estavam ali escravos de um Deus mau, de um Deus castigador, de um Deus perverso, de um Deus que matava, que fazia, que acontecia. Mas no Espírito eles não sabiam. Então, quando ele veio, o Espírito de Cristo, que foi o Consolador, Jesus disse que ia, em lugar dele ia deixar o Consolador, e Deus falou também que, lá em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, que ele daria vida aos ossos secos. E ele também disse lá em Joel 2 que no final do tempo, nos últimos dias, ele derramaria do Espírito dele, que foi o Consolador, sobre os jovens, sobre os velhos, e eles profetizariam. Então, o Espírito de Cristo veio na mente e disse: judeus, vocês estão livres. O Espírito que está em vocês sempre foi filho de Deus. E vocês tendo esse conhecimento através do meu intermédio, a sua mente carnal, de agora em diante, vocês estão sendo adotados como filhos, como coisas que vocês não sabiam. Então, o Consolador, o Espírito de Deus, que Deus derramou nos últimos dias, fez com que os judeus entendessem que não era por obras, que eles sempre foram filhos de Deus no Espírito, mas eles não sabiam disso, porque o legalismo mosaico, os ensinos farisaicos bloquearam esse entendimento. Então, quando foi derramado o Espírito, quando Deus derramou o Espírito dele nos últimos dias, então esses da cruz, depois dali para frente, eles, através desse entendimento de Paulo, tiveram conhecimento através do intermediário de Cristo, do Espírito, do Consolador, e no intelecto deles, eles se vivessem em Espírito, é o que acontece nos dias de hoje. Então, vocês é um filho de Deus no seu entendimento. A sua carne, a natureza carnal, não é filho de Deus. Mas a sua alma, a alma não é o que dá vida para o seu corpo? Então a sua alma, através do seu entendimento, através do Espírito de Deus, a sua alma entende que se você estiver conectado, concatenado, ligado com o seu espírito, mesmo os dois não tendo união, você então terá uma vida de paz, de vitória, de bênçãos no seu dia a dia. Coisas que uma pessoa que, nos dias de hoje, uma pessoa que não entendeu isso, um gentil, um religioso que fica: Pai nosso que estás no céu, santificado, venha nosso reino. Derrama suas bênçãos do céu. Um religioso que fica nessa situação, a mente dele, a alma dele, ainda não teve essa conexão que o Espírito que está nele, que existe antes da fundação do mundo, que sempre foi salvo, veio salvo e vai voltar salvo, é filho de Deus.
Então o entendimento dele, nos dias de hoje, um religioso, ele está quase igual aos judeus naqueles dias. Quase igual não, está igual aos judeus naqueles dias. Um religioso, ele não consegue ter esse entendimento perfeito, essa perfeição nesse entendimento. E ele acha que ele precisa buscar salvação, porque ele não foi adotado. O intelecto, você está conseguindo, o entendimento dele, o entendimento, o subconsciente dele ainda não se converteu. O entendimento dele, a alma dele, ainda que dá entendimento, que dá consciência para ele, ainda não teve esse entendimento que no espírito ele é filho. E que basta ele seguir, andar na linha, andar em espírito, que a mente dele, a alma dele, se sentirá como um filho legítimo. Então, é esse que é o meu entendimento. Para mim, para o meu entendimento, é muito fácil de entender isso, mas às vezes eu falando, dá um pouquinho de complicação. Vou ler de novo isso aqui, na Nova Almeida atualizada. Vamos ler na Almeida, na Bíblia Viva, a partir do versículo 1. Veja. Aqui, ó. Gálatas 4:1. Lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para o seu filho pequeno, esta criança, até crescer, não é muito melhor do que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo que o pai tinha. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Ou seja, os judeus não tinham esse entendimento, que o espírito deles era filho de Deus. E eles não tinham essa ligação do intelecto dele, da alma dele, com o espírito. Eles não tinham esse entendimento. Quem veio trazer esse entendimento foi o Consolador. Éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. 4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei. Veja, então no intelecto, no entendimento dos judeus, eles não eram filhos no espírito. Eles eram o quê? Escravos da lei. Eles ainda aguardavam o Messias, eles aguardavam um Salvador. Eles morriam, geração ia, geração, aguardando um Salvador, aguardando o Messias. Porque eles eram escravos das leis. A fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Então veio o Consolador e colocou esse entendimento no subconsciente deles. E eles ali, os que se convertiam para a graça, os que se converteram para o Cristo ressuscitado, eles entenderam que não precisava mais de lei nenhuma, de praticar lei nenhuma, para ter alguma conexão com Deus. Não precisava nada disso. Por quê? Porque no Espírito, eles são filhos. Eles eram filhos, mas não sabiam. Eles aguardavam o Messias. Nos dias de hoje, o que acontece dentro dessas religiões? Eles acham que precisam praticar obras para que Deus venha aceitar eles. Mas como que Deus não vai aceitar se o que está neles, que é o Espírito, é filho de Deus? Mas eles não sabem. Eles acham que eles têm que ser santo na carne. Oh, papai, aceita o seu filho, eu sou seu filho, não sei o que lá. Oh, Deus, abençoa seu filho. Ele não vai te abençoar nunca. Enquanto você não tiver esse entendimento que o teu espírito que é filho de Deus e que você tem que andar, você tem que ser uma pessoa que acredita nos escritos bíblicos para que você venha a ser abençoado. Enquanto não acontecer isso, você vai viver como um judeu. Você vai viver... isso aqui que aconteceu com os judeus há quase 2000 anos, desde que ele disse naquele madeiro tetelestai, você que é um religioso, você está antes do tetelestai. Isso aqui não aconteceu ainda. Então o religioso acha que precisa buscar ele em algum lugar para se tornar filho de Deus. A irmãzinha acha que tem que deixar o cabelão arrastando no chão, o sovaco peludo, as pernas peludas, o filhinho, a escadinha, indo para um templo,
com gravatinha para poder ser considerado como filho de Deus. Não, não precisa. Porque o Espírito é filho de Deus antes da fundação do mundo. É a perfeição, é a semelhança. Deus fez o Espírito a sua imagem e semelhança. Não vem você pensar que Deus fez a carne imunda, nojenta dos seres humanos a sua imagem e semelhança. Claro que não. Deus fez a imagem e semelhança dele, o Espírito, que são seus filhos. Assim é. Então eu vou encerrar por aqui, já 15 minutos, eu pensei que ia ser uns 10, eu não vou me aprofundar muito, porque senão você vai falando, acaba confundindo um pouco. Então, a princípio, o meu entendimento é esse a esse respeito. Então eles foram ali adotados como filhos, o entendimento deles, porque se Cristo não tivesse vindo, eles, nem nós, ninguém iríamos saber que os espíritos já existiam antes da fundação do mundo. E que esse corpo aqui, como está lá em Hebreus 2,14, como está lá em Hebreus 10,5, que Deus fez esse, como está lá em Hebreus 12,9, que Deus é Pai dos Espíritos, e que esse véu está somente para revestir, essa capa está somente para revestir o Espírito de Deus que está em nós, que existe há, sei lá, trilhões de anos, e que nós não sabemos do Deus. Então, se não vem isso, se não acontece se não vem esse intermediário, esse consolador para ensinar os homens, para colocar isso em nossa mente, nós não entenderíamos. E hoje, pela graça, pela misericórdia e pelo amor do Pai que está em nós, Ele a cada dia mais tem nos revelado que nós somos felizes, porque nós somos seus filhos no Espírito. Nós somos aperfeiçoados. O nosso Espírito é a igreja gloriosa dEle, é a morada espiritual dEle, é onde está o tabernáculo espiritual dEle, 24 horas por dia, independente do que nós fazemos. Porque o Espírito não tem participação nenhuma com a carne. Só que cada ato fora da linha que nós praticamos, nós entristecemos o Espírito dele, o Espírito Santo. E a cada dia mais que a pessoa anda fora da linha, ela passa por disciplina, tá bom? Então eu vou deixar com você, meu irmão, espero ter te ajudado nesse entendimento, meu irmão José Antônio Rodrigues Doroteu, eu acho que ele é de Samambaia. Essa fotinha aqui, essa casinha, parece que eu já vi. Não sei se é o mesmo, mas eu espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? E você também, que tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário. À medida do possível, estarei respondendo o comentário. Até a próxima. E se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa ajudar aí uma meia dúzia de pessoas. Valeu?